sobre isso, o próprio Edu pergunta aqui, ó. Professor, você acha que uma derrota do Trump nesse ano enfraquece muito o trumpismo e dá força para os republicanos mais antigos conseguirem recuperar o partido em 2028? Acho que sim. Ainda mais se for uma derrota by a landslide, né? Assim, por muito, sem dúvida, né? Uma ideia de que, olha, nós apostamos no trumpismo, no nós contra eles, no divisionismo, em torno da figura de uma pessoa só, e essa estratégia não tem dado certo. Então isso vai ficar claro, por exemplo, se for uma vitória ampla, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto o Trump perdendo a Carolina do Norte, né? Coisa que não acontece, acho que desde o primeiro Obama. Então acho que seria algo que daria, sim, mais combustível para os antigos republicanos recuperarem o partido ou dar origem aí a uma coisa nova, né? Não necessariamente voltando a ser o que era. Por exemplo, mais pra frente a gente vai começar a falar de eleições para a Câmara. Tem algumas primárias ainda terminando, então a gente só vai poder ter um cenário mais preciso para falar das eleições para a Câmara mais para frente. Só que, por exemplo, nesse final de semana, no Arizona, porque, não sei se cabe aqui explicar, lá nos Estados Unidos é o voto distrital puro. É diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, eu sou eleitor do estado de São Paulo. Eu vou escolher um deputado, eu posso escolher um deputado lá da Baixada Santista, se eu quiser, e eu voto nele. Nos Estados Unidos não é assim. Eu só posso votar no distrito do qual eu pertenço. E aí, então, nesse distrito, tem uma primária entre os candidatos de um partido. Então, assim, digamos assim, você divide, são 54 assentos na Califórnia. Você divide a Califórnia em 54 distritos. E aí, dentro desse distrito, vai ter uma eleição entre dois democratas para saber quem vai concorrer, entre dois republicanos para saber quem vai concorrer. E aí, dentro daquele distrito, você tem uma eleição para quem ganhar aquele distrito. E aí, quem fizer mais distritos no estado vai ganhando mais deputados para a Câmara, certo? Então, lá no Arizona, em um dos distritos, ganhou entre os republicanos, nessa primária dos republicanos, né, para deputado, o candidato que votou a favor do impeachment do Trump em 2020. Porque era uma ideia de que quem votar a favor do impeachment do Donald Trump estará perdendo completamente qualquer chance de ser eleito. Não é o que a gente viu nesse caso. O camarada votou no impeachment do Trump 2020 e agora conseguiu indicação no estado, no distrito dele. É um pouco mais complexo que isso. Nós vamos falar, vai ter um vídeo aí só sobre isso mais pra frente, porque tem distrito que permite que tenha mais de um candidato de cada partido, tem distrito que é tão forte a tendência de votação para um candidato que o partido, por exemplo, lá na Califórnia tem distrito que o republicano sequer concorre, então isso também acontece, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir aqui adiante, então assim, não, antes, só para fechar aqui o que o Edu tinha falado, se for algo que os democratas consigam uma vitória e candidatos republicanos não alinhados com o Trump saiam bem das eleições, isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, em 2022. A maioria dos candidatos pró-Trump ganhou nas primárias do partido, mas perderam na eleição contra democratas. Então, se nós tivermos uma vitória dos democratas grande e um melhor desempenho dos candidatos não trumpistas, isso sem dúvida nenhuma muda os rumos do partido republicano. Beleza? Professor, você acha que uma derrota trumpista e uma volta de uma direita mais moderada dos Estados Unidos pode desinflamar o reacionarismo mundial, o Brasil, por exemplo? Eu acho assim, pensando globalmente, talvez isso represente, porém tem que ter vitórias, né? Não pode ser só, porque pode ser só mais uma questão de turno. Ela se apresenta como uma alternativa ao que está aí, que é o próprio Joe Biden, digamos assim, sem precisar de um retorno ao populismo, entre aspas, do Donald Trump. Mas se isso não vier com melhora significativa na qualidade de vida das pessoas, não adianta nada. A gente tem essa mania de pensar que o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil 2 anos depois, né? Mas são processos diferentes. A gente não pode... Aqui, o próprio sistema de justiça no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. A nossa justiça eleitoral também é bem diferente do que é nos Estados Unidos. A gente tem uma série de regras para participação em eleição que eles não têm. Então talvez seja, né? Todo mundo fala de um bolsonarismo moderado, né? Para concorrer à campanha e tal. Pode ser que tenha um efeito, mas não adianta nada. Se o Partido Trabalhista não trouxer avanços na Inglaterra
E nem tô falando que eu concorde ou discorde, né? Mas que o eleitor. Tem coisa que eu não concordo, mas o eleitor achou que funcionou, é bom pra ele. O que importa o que eu acho, né? Então é isso, o eleitor tem que sentir. Se o eleitor sentir que a qualidade dele de vida melhorou, que os empregos estão mais sadios e tal, isso é o que importa, né? Porque senão vai ser só mais uma mudança de governo de turno, perdendo espaço. E talvez o final dessa equação seja justamente um retorno de uma direita moderada que se perpetue por mais tempo, que consiga se firmar como essa opção, digamos assim, nesse cenário de falta de uma hegemonia. Quem consiga construir uma hegemonia política. Não tô falando que vai ser, tô só pensando aqui alto.